estamos nos aproximando de Pesach. Vamos dedicar essas 4 aulas, 4 encontros para nos aprofundarmos em algo que não é apenas uma festa, uma data, a saída do Egito, Yetziat Mitzrayim, o êxodo, ele é algo recorrente todo dia, várias vezes por dia, faz parte da nossa tefilá, nas nossas orações, a gente fala o tempo todo da saída do Egito. Chega Shabat, lembrança da saída do Egito, o Kiddush, a saída do Egito ela é lembrada constantemente. E muitas vezes a gente nem entende por quê. E se a gente não entende por quê, é porque nós não entendemos como que a saída do Egito não é algo do passado, é algo do nosso dia. Como que a gente consegue nos libertar dessa pressão, desse estresse externo e interno? Como a gente consegue se libertar de limitações, autocrenças e muita coisa que nos impede de sermos felizes. Então, ser feliz é ser livre é ser feliz. E para ser livre, nós precisamos aprender o segredo, o ensinamento, a essência de Pesach. Pesach, a gente foca muito na comida, o que pode comer e o que não pode comer. Mas às vezes a gente esquece da mitzvah da noite, ou fora de Israel, nas 2 primeiras noites de Pesach, a Haggadah. A Haggadah não é um detalhe, não é uma historinha, vamos contar, vamos se juntar agora, contar uma história do passado. Queria primeiro explicar para vocês que não existia Haggadah. Anteriormente não existia Haggadah. Quando surgiu, vamos chamar assim, o judaísmo, quando que o povo saiu do Egito, há mais de 3.300 anos, não existia Haggadah. A Haggadah ela surge depois. O que sim existia? Uma mitzvah. Veigata lebencha, você deve contar para o seu filho. Hoje, as crianças estudam na escola e escutam a história de Pesach, aprendem uns mais, outros menos, mas isso é algo que se aprende de alguma forma. Não era sempre que existia escola, não era sempre que existiam livros. Então, como que era passada a tradição de pai para filho? Hoje os pais estão ocupados com outras coisas, mas então também eram ocupados os pais trabalhando duro. Hashem falou, vai chegar uma noite, exatamente na mesma noite que o povo saiu do Egito. Você para tudo e você dá uma aula para os seus filhos. Quando a gente fala filhos, na verdade, não é só para crianças, pode ser crianças de conhecimento, adultos que não conhecem a história, e mesmo que conhecem a história, diz a Haggadah uma coisa interessante, que mesmo que estão reunidos lá sábios, os maiores sábios de Israel, tem a mitzvah de contar a historinha, mas ele já sabe, a mitzvah é contar. A nossa tradição ela é passada de pai para filho, é passada com essa cerimônia do Seder de Pesach, que tem a mitzvah de comer a matzah, tem toda a cerimônia, tem o peixe, o gefilte fish, tem a carne, tem muita coisa, mas não esquecer da mitzvah principal, de ensinar, educar a próxima geração e a nós mesmos, na noite do Seder. Então, para ajudar cada um de nós a estarmos mais preparados para essa noite, vamos dedicar essa semana e a próxima para estudarmos um pouquinho da essência do Pesach, a essência da Haggadah e como educar a nós mesmos e a próxima geração. Então, como eu disse, a Haggadah é algo que surge mais ou menos na época que surge a Tefilá. Hoje todo mundo conhece que tem um livro de rezas, tem o Sidur. Mas nunca você vê no início da nossa história um livro de rezas. Porque a essência da Tefilá, a Tefilá sempre foi uma expressão sincera da minha vontade de pedir algo, de agradecer, de me conectar com a Hashem. Essa é a essência da Tefilá. Uns faziam mais, outros faziam menos. O Sidur ele só surge com Ezra Sofer. Então vamos lembrar, o templo foi destruído, o primeiro templo foi destruído, o povo foi exilado para a Babilônia.
E o judaísmo meio que começou a se perder. Galut, exílio, assimilação. O povo estava já quase 80 anos na Babilônia. Em Israel também, quem estava lá já tinha acabado assimilando culturas diferentes. Ezra Sofer, que ele era descendente da linha de Cohen Gadol, dos sumos sacerdotes, ele organizou uma volta para Jerusalém, depois organiza a reconstrução do segundo templo, e lá se forma o Anshe Knesset Agdolah, que é uma grande assembleia, que seria o grande legislativo, e eles fizeram vários decretos a fim de manter firme a nossa tradição, a fim de manter firme os costumes. Então, uma das coisas que eles criaram foi a estrutura da Tefilá. Eles criaram as bênçãos, que é a Amidah, onde a gente pede nossas necessidades básicas. Eles falaram, está uma confusão, as pessoas já não sabem direito o que falar, acabam falando coisas erradas, vamos fazer um Nussa, vamos fazer um Sidur único para que todo mundo possa falar da forma correta e se direcionar com respeito e de uma forma objetiva, pedindo o que precisa, agradecendo, louvando, tudo está dentro do Sidur. O Sidur ele foi crescendo ao longo do tempo, mas a estrutura básica da Tefilá, de uma forma única, ela surge com Ezra Sofer. Então, provavelmente, a Haggadah surge na mesma época, porque a Haggadah não é nada mais, nada menos do que a história, a tradição que você deve, que todo pai deve passar para o seu filho ou para os presentes na noite do Seder. No passado, todo mundo sabia. Obviamente, a primeira geração que saiu do Egito sabia contar, e assim foi passando de geração em geração, mas chegou um momento de perseguição, um momento que o templo foi destruído, foi necessário fazer uma Haggadah, fazer um livro. E é interessante que até hoje a gente não sabe quem é o autor, é um autor anônimo. Quem é o autor da Haggadah? A Haggadah ela tem pequenas diferentes versões. Você tem dos últimos tempos, você tem do Maimônides, você tem do Urashi, você tem da época dos Geonim, do século IX, século X. Mas basicamente a Haggadah é muito parecida. Você tem pequenas diferenças entre diferentes costumes, mas a essência ela é igual para todo mundo. E durante a Haggadah a gente vai cumprindo as mitzvot da noite do Seder. Como que eu disse, que é comer a matzá, o maror, tem a mitzvah dos nossos sábios de tomar os 4 copos de vinho, contar a história é feito durante a Haggadah e vamos intercalando com as outras mitzvot. A Haggadah é um livro de educação. A Haggadah é como nós devemos educar. Com amor, com paciência, mas também a gente tem que saber como, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento. Então, a Haggadah é interessante que provavelmente a Haggadah é o livro mais comentado do judaísmo, mais do que a própria Torá. Você vê que a Haggadah, a quantidade de livros explicando a Haggadah é incrível. A gente não vai conseguir passar por tudo, mas vamos pegar algumas partes. Eu queria começar que a Haggadah ela foi escrita para responder 4 tipos de filho. E pode ser que o mesmo filho, em cada momento da vida, ele está numa das fases. A gente tem 4 formas que as crianças elas lidam com a vida. Então nós temos o Chacham, nós temos o sábio, nós temos o Rashá, nós temos o perverso, o Tam é o ingênuo, e She'ein Yodea Lishol é aquele que não sabe perguntar. Então esses são os 4 filhos da Haggadah. Se a gente prestar atenção, parece que é simples identificar, mas não é tão simples. Quem é o filho sábio, diz Haggadah? O filho sábio é aquela criança que não para de perguntar. Muitas vezes, os pais acham que esse é o filho chato. Vem Haggadah, a primeira coisa nos ensina, ele é o filho sábio, ele não é chato, ele é sábio. Ele pensa, ele quer aprender, ele quer evoluir.
Sabe aquela hora que você fala para as crianças, fica quieto, que você quer conversar, conversa de adulto? Não. Diz Agadá, para tudo e lembre da tua prioridade. Você é um educador, você é um pai, você é uma mãe. E todos nós somos educadores na vida. Ele está perguntando muito porque ele quer saber. Dê as respostas corretas para ele. Cabe a você educar, ensinar. Entenda que ele é o filho sábio, ele não é o filho chato. Ele vai te perguntar muitos detalhes, responde os detalhes. Normalmente, quando você fala para ele que a pergunta não é boa, é porque você não sabe a resposta, diz Agadá. Pare, pesquise, estude, pergunte para alguém mais sábio, mas tenha humildade de entender que esse filho, ele quer saber. Segundo filho, é o filho que é chamado de Irachá. Ele é chamado de perverso. Por que ele é chamado de perverso? Se você não presta atenção, se você não presta atenção na pergunta, quero ler aqui para vocês a linguagem da Haggadah, que hoje a gente já sabe, porque tem o título, essa é a pergunta do filho perverso. Mas se você for ver com paciência, você vai ver que não é tão simples assim. O que o sábio pergunta? Ma edud v'achukim v'mishpatim asher tzivah Hashem Elokeinu etchem. O que essas leis todas que Deus ordenou a vocês? Essa é a pergunta do sábio. Qual que é a pergunta do perverso? Qual que é esse trabalho para vocês? E aí, pro perverso, você fala para ele, para vocês e não para ele. E já que você saiu fora, você se colocou fora, você se excluiu, você deve embotar os seus dentes e falar para ele, por isso que eu saí do Egito e você não saiu. Pega pesado com o perverso. O que o sábio perguntou? A mesma coisa. Qual que é esses mitzvot que Hashem ordenou a vocês? Ele também falou vocês. Um está escrito etchem, outro está escrito lachem. Um é a vocês, o outro é para vocês. E não dá para entender. A primeira coisa que Agadá, a gente já falou novamente que a gente não sabe quem é que escreveu Agadá, mas esse educador Mor, ele está querendo falar para a gente o seguinte. Presta atenção. Para você identificar o problema, para você conseguir entender que teu filho ele está passando por um momento difícil, daqui a pouco a gente vai explicar melhor o que é esse filho perverso. Aquele filho que está passando por um momento difícil. Você precisa escutar, porque às vezes você não escuta. Para você conseguir identificar onde que está a questão, você tem que escutar, você tem que ver nas entrelinhas. Você tem que aprender a responder não a pergunta, você tem que responder a pessoa. Essa é toda a ideia do Ceder de Pesca. Você pega esse filho perverso e você embota os seus dentes, quer dizer, você dá um soco nos dentes dele e bota ele no lugar. É isso? De jeito nenhum. Como tudo, se a gente lê de uma forma superficial, a gente vai interpretar como a nossa cabeça funciona. A nossa cabeça funciona de uma forma torta. Nossa cabeça acha que as coisas a gente resolve batendo, seja fisicamente, seja psicologicamente, brigando. Nada disso. Nada disso. Presta atenção. O sábio, a gente tem o tzadik e o rachá, tem o justo e tem o perverso. Não sei se vocês conhecem, mas tem um valor numérico. Sempre as palavras, cada letra em hebraico tem um valor. Então, qual o valor numérico de tzadik? Tzadik vai dar 204. Depois podem fazer a conta em casa. Rachá, que é o perverso, qual é o valor numérico dele? Ele tem o Shin, que vale 300. Ele tem o Reish, que vale 200. E ele tem o Ain, que vale 70. Então, dá 570. Então, o Rachá é 570 e o Tzadik é 204. Qual que vai ser a diferença entre eles? 366. Então, o que diz Haggadah? Hake et shinav. O que você tem que fazer? Remova
os seus dentes, remova Shin, Nun, Yud, Vav, remova 366, e na hora que você removeu o 366, você vai descobrir que por dentro, aquele que por fora parece um urachá, na verdade, por dentro ele é um tzadik. O educador Mor está nos ensinando, não tem filho urachá. Se ele está agora se comportando assim, é porque ele não está bem com ele mesmo, ele não está conseguindo encontrar a sua verdadeira essência. Você tem que ajudar ele. Não é para bater, pelo contrário, é para você ajudar a tirar essa acidez, tirar essa revolta externa que, na verdade, está só mostrando que ele está procurando algo muito importante, que é uma conexão com você, educador, uma conexão com a Hashem. Então, ele está se rebelando, é um sinal de desespero, ele está gritando, pedindo por ajuda. Tem a, eu já li isso, já deve fazer 30 anos, mas nunca esqueci, logo no início, na introdução, do livro dos Sete Hábitos, do Stephen Covey, que traz aquela famosa história que uma vez ele estava no metrô e aí não estava aguentando o barulho, porque tinha um pai lá, domingo de manhã, com as crianças correndo de um lado para o outro, e ele falou: Senhor, desculpa, mas aqui é um lugar público, teus filhos estão aqui incomodando. Ele não tava, ele queria silêncio, queria ler o jornal dele com tranquilidade, e de repente esse pai fala: É. As crianças não estão aguentando mesmo. Eu não sei muito o que fazer porque a mãe deles acabou de falecer e eu tô levando eles lá para ver a mãe. Tá? E naquele momento, aquela raiva que ele tinha dentro dele por um pai desleixado, de repente se transformou em pena. Ele falou: como eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? E ele chamou isso do famoso mudança de paradigma. Aquela mesma cena que uma vez estava incomodando ele, quando mudou a informação, de repente, ele não só que deixou de incomodar, ele agora quer ver como que ele pode ajudar. Essa é a ideia do Seder de Pesach. Fazer várias mudanças de paradigma, entender que não existe filho perverso. Existe um filho que está sofrendo, e ele precisa que você ajude a tirar a acidez dele, ajude a tirar esse 366 para que de tzadik, para que de rachá você encontre o tzadik dentro dele. E depois, tem uma coisa que é muito interessante, que é o filho ingênuo. O filho ingênuo. Tá, Maomer Mazot. Ele fala: o que está acontecendo? Ele nem entende o que está acontecendo. E aí você fala para ele, conte para ele com entusiasmo como que Hashem nos tirou do Egito e toda a história. Como que você educa alguém com vibração, com entusiasmo? Se você contar aquela história de uma forma monótona, não tem interesse. Quando você fala daquilo que te motiva, para um é o time de futebol, para outro é que ele ganhou dinheiro, cada um tem aquilo que motiva ele, o brilho nos olhos, é isso que as crianças pedem. Então, vibre, esteja apaixonado com o conteúdo que você está passando e passe a história de Pensa como algo atual, algo relevante. Passe os valores, passe toda a tradição como algo importante para você e automaticamente vai ser importante para ele. E aquele último filho é o Sheinu Yodei Alishol, aquele que não sabe nem perguntar. Tem aquele que é ingênuo, mas ele pelo menos percebeu que tem alguma coisa acontecendo. Tem aquele que outro nem sabe que tem algo passando. A Gadá pega pesado aqui no pai. Se o filho não sabe o que perguntar, a culpa não é do filho, a culpa é sua. A culpa é sua que não passou para ele essa informação. Aqui a ideia não é culpar, a ideia é trabalhe e desenvolva as habilidades do seu filho, seja criativo o suficiente para que ele se envolva, para que ele faça parte, que ele tenha essa vontade de participar e fazer parte dessa história. Então, resumindo, o que a gente aprende na noite do Seder? Primeira coisa, nunca ignorar as perguntas das crianças. Aprender a responder. O judaísmo é a favor das perguntas
e perguntas que têm respostas. Se não tem resposta, não tem resposta, a gente vai aceitar porque é essa vontade de Hashem. Mas muita coisa a gente fala que não tem resposta porque a gente é ignorante. Então vamos aprender, vamos ter humildade de falar não sei, vamos perguntar, vamos se esforçar para descobrir qual que é a resposta. Segunda coisa que a gente aprendeu, a não responder perguntas, mas entender a realidade de quem está perguntando. Falando nisso, uma história que muito me tocou uma vez, uma mulher, ela chegou para o rabino e perguntou, rabino, em Pesach tem a mitzvah de tomar os 4 copos de vinho. É possível cumprir essa mitzvah com leite? Qual que é a resposta? A resposta é não. Mas o que o rabino respondeu? O rabino fez um cheque e deu o dinheiro na mão dela e falou, vai e compra vinho. Então, tentar entender, não a pergunta, mas o que motiva essa pergunta. Passar com entusiasmo e ensinar as crianças a pensar. Ao contrário do que a televisão, os joguinhos fazem, ensinar a pessoa a pensar. A noite do Seder é uma noite de educação, uma noite mágica para as crianças e para as crianças de conhecimento e para os adultos, para todos nós. Mitzvah lesaper betziat Mitzrayim. Essa é uma mitzvah importante que às vezes a gente esquece. A noite do Seder é uma noite de educação, uma noite de educar a nós mesmos para assim poder educar a próxima geração. Se Deus quiser, no próximo encontro, quinta-feira, nós vamos abordar mais alguns pontos e vamos assim nos preparando, mas incentivo a todos, não falta material, hoje em dia está acessível, se preparem da melhor forma possível para que a noite do Seder seja uma noite inesquecível para toda a sua família. Pesach Hashem Sameach e até